Algo importante também relatar, meus irmãos, que ser usado por Deus não indica intimidade com Deus. Ser usado por Deus não vai indicar que temos intimidade com Deus. Deus usou a mula, né? Deus usou a mula, Deus usou ímpios como Nabucodonosor, Seraqueribe. Deus usou Ciro, que nem conhecia Deus. Então, ser usado por Deus não indica que uma pessoa tem intimidade com Deus. É necessário a gente compreender isso. Dons não salva, mas é necessário para a edificação do corpo de Cristo. Mas todavia a árvore é conhecida não pelos dons, mas pelo fruto, que manifesta o caráter de Jesus Cristo. Entre as classificações dos dons, tem os dons de revelação, que são o dom da palavra de ciência, ou o dom do conhecimento, o dom da palavra da sabedoria, o dom de discernir os espíritos. Temos os dons de poder, que é os dons, no plural, dons de curar, que pode ser de várias formas, né? Pode ser pela oração. Quem tem esse dom pode ser através de levando um copo de água. São várias formas que o Espírito Santo usa, que tem os dons de curar. Tem o dom de operação de milagres ou operação de maravilhas, que é aquele dom sobrenatural, de fazer uma perna crescer ou diminuir, de fazer cirurgias espirituais no corpo da pessoa. Tem o dom da fé, que não tem a ver com a fé que todo salvo tem. É um dom para crer no sobrenatural. Tem os dons de inspiração ou locução, que é os dons de variedade de línguas, que edifica a própria pessoa. O dom da capacidade de interpretar as línguas e o dom de profecias. São os dons de revelação, os dons de poder e os dons de inspiração ou locução. Assim é o termo teológico separado para melhor a gente adaptar e saber selecionar cada tipo, agrupamento de dom, mais sistematicamente. Vamos falar sobre o dom de discernir os espíritos, esse dom da percepção espiritual, esse dom da capacidade de discernir que tipo de espírito é esse. É espírito de Deus, Espírito Santo? É o espírito maligno agindo, pregando, falando, ou é o espírito humano? O dom de discernir os espíritos. Vamos para uma referência bíblica que se encontra em Atos dos Apóstolos. Pega aí a espada do Espírito. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Vamos aprender sobre o dom mais necessário, esse dom, para não ser enganado. O dom de discernir os espíritos. Atos dos Apóstolos. Glória. Capítulo 16, versículo de número 16. Deixa eu organizar aqui. Aleluia, Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo 16. E aconteceu que, indo nós à oração, uma certa jovem, possuída por um espírito de adivinhação, nos saiu ao encontro, ao qual dava grande lucro aos seus senhores adivinhando. Este, seguindo a Paulo e a nós, gritava, dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo, que nos mostra o caminho da salvação. E isso ela fez por muitos dias. Mas Paulo, perturbando, voltou-se e disse ao Espírito: eu te ordeno, em nome de Jesus Cristo, para sair dela. E ela saiu na mesma hora. Para que mostra que Paulo tinha o dom de discernir os espíritos. Paulo estava indo à oração por muitos dias, perseverando, velando na oração. E tinha uma jovem ali que estava possuída pelo espírito de adivinhação. Interessante que ela adivinhava e dava grande lucro para os seus senhores. E ela começou a ver Paulo, ver Lucas e os irmãos que ali se encontravam com eles. Eles estavam indo para a oração.
E todos os dias acontecia, ela gritava, dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo, que mostra o caminho da salvação. Até aí tudo bem, a gente vê isso como um elogio, né? Se fosse nos dias atuais, não generalizando para os pregadores atuais, se fosse um espírito maligno, muitos não iam descobrir, não ia ter o discernimento que era um espírito maligno ali. Muitos pastores não iam ter esse discernimento que Paulo teve, porque esse espírito vem camuflado, é um espírito do engano. Ele vem camuflado. Esses homens aí que passam por vós são servos do Deus Altíssimo, anunciando a salvação. Só que Deus comunicou no espírito de Paulo e ele ficou perturbado. Ele teve o discernimento que era um espírito maligno. Em nome de Jesus Cristo eu te ordeno que saia dela. Paulo teve o discernimento espiritual. Imagine se Paulo não tivesse esse dom. A mulher ia estar ali presa, cativa, aquela jovem estaria escravizada por esse espírito maligno. Paulo talvez ia se vangloriar pelo elogio que ela fez. Olha como Satanás é terrível, ele vem com elogios malignos para tirar nós do foco. Mas Paulo, que teve esse discernimento espiritual, libertou aquela jovem. Foi usado para libertar aquela jovem e Deus foi glorificado. Por isso devemos buscar o dom de discernir os espíritos. Outra referência se encontra em 1 João. Olha o que o apóstolo do amor vai dizer. 1 João, meus irmãos. 1 João, capítulo de número